Olá, está no ar uma madrugada de bênçãos. Que alegria poder estar com você. Mais um encontro nosso ao longo dessa semana. E tenha certeza que nenhum cansaço bate em nós, porque falar de Deus, estar na presença de Deus, levá-lo ao encontro com Deus e também fazer um encontro pessoal com o Senhor. Que você, meu irmão, minha irmã, que participa conosco do Madrugada de Bênçãos, nos permite viver. Tenha certeza disso. A nossa sintonia é a alegria de estarmos sempre juntos, a certeza de que Deus está operando no meio de nós, operando no teu coração e no meu. E a cada encontro é um novo desafio. Na verdade, cada encontro você tem que pensar, tem que refletir. Eu tenho que meditar também sobre a minha vida, sobre os caminhos do Senhor, os planos de Deus para mim, para você. Vamos junto, embarcar nessa madrugada, sem dormir. Vamos interagindo. E eu quero você interagindo comigo ao longo desse programa, porque hoje nós vamos falar de algo que também é interessante para o nosso dia a dia. Como anda a sua paciência? Talvez no dia a dia nós temos diversas situações. Levantar, caminhar, fazer as coisas do dia a dia, proceder com os nossos afazeres domésticos, ou ir ao trabalho, ir à escola. Ao longo de dias, talvez nós vamos caindo numa certa rotina, as coisas vão se tornando meio que mesmice e começa uma grande implosão dentro de nós. Nós vamos sentindo como que algo está mudando, vamos nos inquietando constantemente. Coisas aqui, coisas ali, de repente eu começo a ver que eu estou com um chamado pavio curto. Começo a tratar com meia rispidez, meia não, com rispidez logo tudo. Palavras mais duras, mais brutalidade no falar com o outro. Não tenho mais aquela tolerância para muitas coisas. É a expressão que a gente usa no dia a dia, tolerância zero. Não aguento mais nada. E aí nós somos convidados aqui a mergulhar nesse mistério de Deus, olhando para o próprio Senhor e olhando para aquilo que a Sagrada Escritura nos faz compreender sobre a paciência. Essa grande virtude também sobre nós e também está aí aquilo que são os dons do Espírito para que a gente possa caminhar, para que a gente possa discernir a vontade de Deus, possa trabalhar a vontade de Deus em nós. Mas não é tão fácil ser paciente. Não é tão fácil adquirir essa condição daquele que pensa, que faz a reflexão. Lembrar bem a expressão, a pax, de paz, e a ciência, que é a sabedoria. A junção daquilo que é ciência com a paz interior. A junção de tudo que está no entorno, de tudo que está nas realizações, na forma das coisas, e tudo isso interagindo com o meu ser interior. Como lidar, talvez, aqui usaríamos a expressão dos Salmos, com a sabedoria de Deus. Talvez uma das maiores articulações para viver a paciência no dia a dia, ser sábio. E para que eu possa ser sábio, eu preciso compreender primeiro qual é o plano e o desígnio de Deus na minha vida. Porque não estamos falando de ter paciência só por ter, nem adquiri-la a partir de princípios meramente humanos. Não. Aqui o convite é para que você viva esta condição, você enfrente todo o dia a dia, os problemas do dia, como refletimos recente acerca da perca dos entes queridos, como nos impacientamos com tudo aquilo que ocasiona a perca desse ente. São problemas que vêm, coisas que você não esperava. Recentemente chegou uma pessoa para mim e disse, nossa, depois que morreu só me dá trabalho. Porque daí começa a dissolução de bens, partilha de bens, precisa agora fazer inventário, é tanto problema. E a gente começa a ver que tudo nos tira a paz interior. E começa ao ponto que as pessoas falam qualquer coisinha, eu já começo a me enfurecer. Do nada, dou respostas em pessoas que nem precisam, nem tem a ver com isso. Simplesmente são pessoas que estavam no meu caminho. Aí nós olhamos a nossa outra temática acerca de traições, onde eu passo por tudo isso, e aí como lidar com esses problemas, esses conflitos, tudo que me fizeram, e de repente eu começo a estourar, a explodir, e eu vou sempre naquele que nada tem a ver, ou talvez aquele que está mais perto.
aquela pessoa que é mais amiga, talvez mais meiga, pessoa um pouco mais singela, que tenha um jeitinho mais próximo, mais amigo, de que não responde tanto, que não bate na mesma moeda, não devolve na mesma proporção. E aí nós agora olhamos para Deus e nos perguntamos: Senhor, como viver esta condição no dia a dia? Como ser uma pessoa que vive essa paz interior, paz essa que me faz passar pelos problemas, viver os conflitos, ter as crises do dia a dia e não perder o meu equilíbrio, não perder o meu centro e principalmente não acumular no meu interior sentimentos adversos, desejos ruins, ira, soberba, ganância, prepotência e principalmente a ira. Quando nos falta essa paciência na vida, a primeira coisa que é afetada é esse desejo de vingança, é a raiva que vem em nós. Pagar da mesma forma que o outro fez, agir da mesma maneira que os outros agem, ou talvez mudar totalmente o estilo, o jeito de ser, de viver. Gente, é tão interessante como que tudo é exercício. A paciência não se adquire da noite para o dia. Eu preciso exercitá-la. Eu preciso fazer um percurso de fé, ao qual dia após dia eu vou fazendo o meu encontro pessoal com o Senhor. E nesse encontro pessoal eu vou fazendo uma entrega. Eu não solto em palavras, eu digo a Deus aquilo que eu estou sentindo que precisa mudar em mim, aquilo que precisa ser transformado na minha vida. E vou me apresentando cada vez mais a Deus, para que não mais viva eu, mas o Senhor vive em mim. É interessante a gente pensar na paciência olhando para Jesus Cristo, mestre dos mestres. A gente pega toda a trajetória de Jesus, todas as coisas que realizou, essa maneira de trazer as pessoas para perto, esse jeito todo próprio de conduzir aquele que nem sequer poderia com ele falar, deixar se aproximar. É uma paz interior. E aí você fala, mas ele era Deus. Ok, eu entendo igualzinho a você. Talvez por muitas vezes já repeti essa frase também. Ele era Deus, ele tem que aguentar tudo. Mas ele está, um Deus encarnado no nosso meio, nos ensinando, nos mostrando como nós podemos viver na carne, como nós podemos viver na matéria, aquilo que é a vida espiritual, aquilo que é condição espiritual, aquilo que é elevação da condição humana, que te faz talvez, às vezes até aparentemente levitar. Você diz, eu nem imagino como é que eu me portei tão bem perante tal conflito. Nossa, eu não esperava ter agido assim, eu não esperava ter tal resposta. Eu não esperava ter tratado a pessoa de tal maneira. E aí você percebe que tudo isso é a tua paciência sendo exercitada em Deus. Amado, amada, é preciso fazer esse encontro com Jesus num olhar como criança. A criança não imita o pai, a mãe, pega os trejeitos, pega o gingado, pega as palavras, começa a assumir, talvez um pouco, essa personalidade exterior do pai e da mãe. Aqui, o desafio que fica para mim, para você nesse encontro, é assumir a personalidade de Jesus. Assumir esse jeito próprio do Senhor. Olhar para o Pai Criador e ver este Pai da mesma maneira. Vamos pensar Deus lá na obra da criação. Adão e Eva colocados no melhor lugar, na melhor realidade, na melhor condição, dando ali nome para todas as coisas, podendo viver bem. Resolve o quê? Contrariar o propósito de Deus. Contraria a vontade do Senhor. O que que Deus faz? Ao mesmo tempo que duro diz, vou puni-los, dá a eles aquela condição de punição, também inversamente se torna a bênção e a graça da vida deles. O trabalho que era punição se torna a bênção. A gravidez que vem como punição, o dar à luz, agora se torna a bênção. Mesmo diante do pecado daqueles, o Senhor trata com brandura, trata com ternura, com amor, com misericórdia. E essa misericórdia de Deus que é o que eu e você temos que aprender para conseguir ser paciente, manso, humilde, de coração,
de alma, de vida. Claro, dizer, como disse o Senhor, perante a vossa atitude, a punição é esta. Mas, por outro lado, trazer o pecador, trazê-lo de novo ao encontro do Pai. Da mesma maneira que você diz o que é e como é a vida, apresenta a verdade dos fatos, você também reaproxima, traz para o ombro. Como um bom pastor que vê aquela ovelha que se desviou, desgarrou do rebanho, ele vai doido atrás daquela ovelha e quando encontra, a vontade é de chicoteá-la, né? Mas ele pega, põe nos ombros e carrega de novo para o redil. Com as pernas quebradas, mas ele agora vai ter toda a cautela, todo o cuidado com ela novamente, para que esta descubra verdadeiramente quem é o seu pastor, quem é o seu Senhor. Por isso a paciência em nós, olhando para Jó também, será esse exercício da escuta, do cumprimento, do fazer a vontade de Deus. Mesmo que às vezes isso não esteja tão de acordo com o que eu penso, com o que eu, na minha personalidade humana, acho. Eu aqui pulo de Jó e vou lá no apóstolo Paulo. Imagina a loucura para Paulo. Um cara totalmente autônomo das suas ideologias, dos seus princípios, da sua vivência de fé, da sua convicção acerca do que é ser um judeu, do que é ser praticante de sua fé. E esse homem tão convicto que ele vai atrás dos cristãos, até o dia do seu encontro com Jesus. Aquele encontro em diante, nós vamos ver um homem que tem que exercitar dia após dia a paciência. E ele vai refletir-nos bem claro isso quando ele diz, é não mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu desapareci, me aniquilei na condição humana para assumir esse propósito, essa vida totalmente divina. E o bonito disso tudo é quando eu e você conseguimos ao longo de tantas coisas que nós passamos. Eu escuto os testemunhos de vocês, eu passo às vezes um tempo em casa depois do programa, relendo ali tudo que vocês colocaram no Facebook, os pedidos de oração, né, os clamores a Deus, os agradecimentos a Deus também. E me passa sempre na cabeça isso. Onde deve estar o coração desse irmão, dessa irmã? Quantas tribulações e tormentas, né, agitam esse interior, ao ponto que essa pessoa deve estar com uma panela de pressão, a ponto de explodir. Né? Por qualquer coisinha, talvez essa pessoa vai ter uma ação bruta com o outro. E aí eu me volto a Deus pedindo, Senhor, olha para esse irmão. Dá de ser paciente, bondoso, amoroso, como vós, nosso único e verdadeiro pastor, sois. Ensina, Senhor, através dos passos de teu filho no meio de nós. Teu filho que passou no meio da multidão fazendo o bem. Passou olhando para cada um, não vendo a aparência, mas olhando o que estava no interior. Olhando o grito daquela multidão que clama, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E compadecendo-se com elas. Entrando no templo, encontra aqueles vendilhões. Ele dá um surto de 1 minuto ali, põe tudo para cima, tira tudo do lugar. Diz que manda embora os vendedores de pombas, porque é o que exploram os mais pobres, os pequeninos, os miseráveis, que vão ao templo também fazer as suas oferendas. E assim, Jesus mostra que até mesmo nesta atitude, a paciência que Deus nos confere, ela também é uma paz inquietante. É uma paz que quer transformação. É uma paz que quer mudança. É uma paz que não se acomoda. A paciência não é essa condição de acomodação, mas sim essa condição de quem caminha sempre adiante. Ele vai adiante sempre e não olha para trás. E ao olhar para o caminho, vai encontrando-se com um e com outro, e com as situações, mas sempre caminhando adiante. Porque o seu verdadeiro encontro não é com a carne, mas sim com o Espírito.